Fala galera, Força Máxima, eu sou a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 4 da sua apostila de literatura. Esse módulo vai tratar sobre o naturalismo, que é a escola literária que acontece no mesmo período que o realismo e o parnasianismo, entre os anos de 1881 a 1893. Bom, é importante a gente perceber que essa escola literária é tida como uma ramificação do realismo, porque eles têm características muito comuns. A escola literária naturalista, apesar de ser muito parecida com a escola literária realismo, vai apresentar aí um realismo mais exagerado, mais cru, apresentando aí principalmente os problemas sociais abordados, né, que focam nas classes sociais mais baixas. Diferente do realismo, e a gente vai fazer essa comparação um pouquinho mais adiante nessa aula, diferente do realismo, que vai tratar das classes mais altas da sociedade brasileira na época, a escola literária naturalista vai fazer uma análise, quase uma literatura de tese, de ensaio relacionada às classes sociais mais baixas. Bom, qual é a origem do naturalismo? O naturalismo ele surge na França, também no final do século XIX, com o escritor Émile Zola. Esse escritor ele vai escrever um livro chamado O Germinal. Nesse livro, o autor ele vai traçar um panorama sobre as vivências dos mineiros, daqueles trabalhadores das minas. E aí, para escrever esse livro, tem uma curiosidade. Esse autor, ele foi trabalhar durante 2 meses em uma mina para vivenciar na pele o que esses trabalhadores passavam. E aí vem à tona uma das características desse tipo dessa escola literária, dessa escritura, que é uma espécie de romance-ensaio, se aproximando até a um texto, né, científico, de experimentação e comprovação de teorias. E aí, nessa época, o escritor Zola, ele vai escrever esse livro traçando um panorama da crise nas minas em relação aos trabalhadores, as crises sociais envolvendo os trabalhadores dessas minas. Aqui no Brasil, o marco inicial é dado pelo Aloysio de Azevedo, na mesma época em que Machado de Assis está publicando, na verdade, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro realista, o Machado de Assis ele vai traçar um panorama sobre alguns personagens que fazem parte da elite, a partir das reflexões do próprio finado Brás Cubas. E esse personagem vai aí transitar pela realidade de uma burguesia da época e refletir e questionar o posicionamento dessa população burguesa. Já Aloysio de Azevedo, em O Mulato, vai tratar das questões relacionadas à situação do negro no Brasil. A gente sabe que um contexto histórico que está, permeando o final do século XIX são os movimentos abolicionistas e os movimentos republicanos. E aí, ao traçar essas perspectivas históricas dentro dos textos narrativos, os escritores naturalistas vão escolher observar e fazer uma análise minuciosa da população da classe mais baixa da população dessa época, principalmente os negros, os periféricos, no caso, os mestiços chamados de mulatos e suas condições, e também algumas outras vertentes da classe trabalhadora, como as lavadeiras, os feirantes, inclusive as prostitutas, que figurarão nesse livro como personagens também, e as suas condições de vida. Além disso, a gente pode falar sobre as características dos textos naturalistas.
Antes mesmo de perceber, eu queria salientar o nosso quadro aqui. Eu fiz uma espécie de resumo, de mapa mental, para que a gente possa se orientar em relação à aula de hoje. Inclusive, eu aconselho você tentar fazer o mesmo. Ao pegar a sua apostila, tente traçar aí, fazer um resumo, uma espécie de fichamento ou até um mapa mental, como esse que eu fiz aqui, para que você possa sintetizar de maneira clara e objetiva os conteúdos relacionados a esse assunto. Bom, vamos lá. A primeira coisa a se falar sobre as características do naturalismo é a oposição ao romantismo. Assim como a escola realista, a vertente realista da literatura, os naturalistas também vão se opor às vertentes e os ideais românticos. É importante entender que é nesse ponto que o realismo e o naturalismo se encontram, porque ambos vão se opor, vão olhar de modo negativo as construções feitas dentro do romantismo. Um exemplo disso é a idealização da realidade. Então, tudo no romantismo era idealizado. A pátria, o amor, a mulher, a figura do índio, enfim, você estudou que o realismo, ele vai se opor a esse momento ele vai ser contrário a essa idealização e vai olhar a realidade, por isso o nome realismo, vai olhar a realidade de uma maneira mais real, mais crua, mais palpável, obviamente dentro do texto literário. E aí fazer uma análise dessa realidade sem nenhuma espécie de idealização. Se no romantismo a mulher era descrita como casta, pura, ingênua, cheia de caracterizações positivas, no realismo e no naturalismo, a mulher, por exemplo, ela passa a ser observada com alguns posicionamentos, alguns comportamentos que são ditos como não femininos. Um exemplo disso é a personagem Capitu de Dom Casmurro, que é um livro realista. A personagem Capitu, ela é uma personagem que vai trazer uma firmeza, um posicionamento, um olhar crítico em relação à sociedade. Ela é uma personagem que se impõe em algumas situações. É ela que, de certo modo, até influencia o comportamento do outro personagem, o Bentinho. E aí, no romantismo, eu não tenho esse tipo de mulher. No romantismo, eu tenho as mulheres que são levadas a comportamentos pelos homens. E aí, no realismo, isso não acontece. Um outro exemplo, dentro agora da literatura naturalista, é a Rita Baiana. No livro Cortiço, essa personagem se mostra de forma mais sexualizada. Ela é descrita, por exemplo, em suas características físicas mais voltadas, para as questões mais sexuais. Então, ao passo que no romantismo são descritos os cabelos, os olhos, o olhar, as mãos. Na literatura naturalista são descritas as ancas, as pernas, as coxas, que são partes aí da mulher que são normalmente sexualizadas. E aí, mais uma vez, a gente vê uma oposição de idealização do romantismo em relação a uma não idealização, uma descrição mais objetiva, até um tanto sexualizada das mulheres dentro da literatura naturalista. Outra característica dessa escola literária é o determinismo. O determinismo é uma das características mais presentes na literatura naturalista, não só na literatura brasileira, como também na sua origem na literatura francesa, quando o personagem, o seu comportamento é determinado por 3 fatores. Vejamos aqui no quadro. O determinismo, e aí o traço cientificista, a influência de algumas vertentes científicas do final do século XIX, como por exemplo o darwinismo, diz dentro da literatura que o personagem ele vai ser
influenciado por 3 fatores principais: o meio que ele vive, a sua raça e sua classe social. O que é então determinismo? Diz que cada personagem, cada indivíduo, ele está determinado a um fim específico, assim como lá no movimento darwinista, que a partir do meio social ele está fadado a determinados comportamentos e a determinados fins. Se ele nasce dentro de um núcleo social, em determinada classe social, ele vai estar determinado a continuar nessa classe social, sem poder de ascensão ou de declínio dentro dessa classe social. Outro fator determinante, né, dessa característica é a raça. Então, a raça, né, ser negro, mulato, europeu, branco, enfim, também vai caracterizar um traço determinista. Se o personagem apresenta, né, em determinada categoria de raça, ele está determinado, fadado a determinados comportamentos. Então, aquele que é, né, negro, ele vai ser sempre tratado como negro, independente do seu comportamento. Um exemplo desse tipo de determinismo está na personagem Bertoleza, do livro O Cortiço. Essa personagem, ela é uma negra não alforriada ainda, ela trabalha na cidade e ao passo que ela trabalha para pagar e agrupar aí uma quantia que possa servir de pagamento para que ela compre a sua própria alforria. Essa mulher, ela é enganada ao longo da narrativa, e se você tiver curiosidade, eu aconselho a leitura desse livro, que é muito interessante para esse momento, para entender principalmente esse movimento literário. Essa personagem, ela é enganada por um outro personagem, e aí ela acha que foi alforriada, que conseguiu comprar a sua alforria, porém, ao longo da narrativa acontecem e ela é tratada de uma forma que a todo momento evoca a sua condição de escravizada. E aí, esse é um exemplo de determinismo através da raça. A Bertoleza, ela, apesar de saber, de entender que está alforriada, liberta, a partir daquele momento da narrativa, é uma pessoa, uma mulher liberta, ela continua carregando o traço da raça, que é ser negra. E por isso ela ainda é tratada ao longo da narrativa por alguns personagens como uma escrava. E mesmo se envolvendo com outros personagens, esses personagens, eles vão tratá-la como uma subalterna, diminuindo-a por conta de ser negra. E tá aí um exemplo de determinismo por conta da raça. Outra característica do movimento naturalista é a sua linguagem. Nos livros naturalistas é muito comum você observar a linguagem mais coloquial, o uso da informalidade. E aí, está muito ligado ao contexto social retratado dentro desses livros. Obviamente, se essa vertente literária se propõe a analisar as classes mais baixas da sociedade, como os trabalhadores, as prostitutas, as lavadeiras, os trabalhadores das pedreiras, como é o caso do Cortiço, é muito comum que no livro o autor ou o narrador tente reproduzir nessa construção, nesse texto, a linguagem utilizada por essa vertente social, diferente dos textos realistas, que vão se pautar numa linguagem mais formal. A outra característica do texto naturalista, e aí vou aproximá-lo agora mais uma vez à vertente realista, é a descrição minuciosa. Assim como os textos realistas, o texto naturalista também vai se preocupar em fazer uma descrição, não só dos personagens, mas também dos ambientes e como eles são formados
para que assim nós pudéssemos ter uma espécie de fotografia desse espaço. Um exemplo é o livro O Cortiço, quando o autor, o narrador, descreve essa aglomeração de quartos, né? essa formação, essa estrutura de moradias, e aí, ao fazer isso, nós conseguimos ver com clareza o canteiro ao fundo do cortiço, a disposição, né? Conseguimos imaginar a disposição dos quartos, como eles eram agrupados e colados uns nos outros. Conseguimos observar, inclusive, esse panorama da pedreira que fica atrás do cortiço. Então, esse traço de minúcia no processo de descrição também acontece no realismo. Quando, por exemplo, Machado de Assis vai construir, como eu citei, a personagem Capitu, ele se presta a detalhar, né, cada uma das características dessa personagem. Então, vai falar dos cabelos de Capitu, dos olhos de Capitu. E aí nós temos uma frase muito clássica, né, muito emblemática dessa escola literária realista, que é: os olhos de Capitu eram olhos de cigana oblíqua e dissimulada, eram olhos de ressaca. Enfim, essa descrição minuciosa, quase que metafórica, acontece tanto no realismo quanto no naturalismo. E aí, uma outra característica os temas sociais abordados nessa escola literária. Então, eu tenho temas muito polêmicos. Lá no realismo, a temática era voltada para as questões envolvendo a burguesia. Então, a traição, o adultério, a crítica à igreja, à instituição familiar. Aqui, no naturalismo, nós temos uma temática mais obscura, mais social e mais polêmica. Trataremos, então, de temas como a sexualidade, condições de trabalho, a condição do negro na sociedade, entre outros fatores temáticos. O foco no naturalismo é uma análise do comportamento humano, e aí nós temos que observar que os naturalistas, eles vão se prestar a fazer um texto narrativo que está próximo de um texto científico. É quase um ensaio experimental de colocar em prática ali e colocar no texto narrativo comportamentos nos personagens, como se fosse uma espécie de teste de como eles se comportariam, como essas pessoas, como esses personagens seriam na sociedade. E aí eu tenho essa espécie de romance-tese, romance-ensaio, romance experimental. Você pode ouvir essas três definições aí para o romance naturalista. O que é isso, então? É quando o autor ele faz uso de um texto literário, ou seja, uma narração, um romance, mas está testando, está elaborando aí uma tese científica sobre o comportamento humano. Bom, em relação ao foco narrativo, o narrador da naturalista, ele é normalmente um narrador de terceira pessoa, provocando aí um distanciamento dele em relação ao cenário analisado, e por isso essa tentativa de romance-tese ou romance experimental. O narrador naturalista, ele normalmente é um narrador observador ou onisciente, tentando sempre se distanciar do envolvimento, distanciar da narrativa, né, construída. Os principais temas abordados, então, para fechar esse tema, essa linha de características, a miséria humana, violência, crimes, patologias humanas, sexualidade e adultério. É importante eu salientar uma coisa: os personagens dessa narrativa, né, como eu falei de foco narrativo, é importante falar de um outro elemento narrativo, que são os personagens. Esses personagens, eles são normalmente, zoomorfizados. Black, o que é isso? Que palavrão! A zoomorfização do homem no
romance naturalista, ela acontece também como traço cientificista. Os personagens, eles são aproximados aos comportamentos animais. E aí, por isso, zoomorfização. O homem, o personagem naturalista, ele vai se colocar na condição, na verdade, ele vai ser colocado na condição de animal e comportando-se até como um animal em determinados contextos. Um exemplo disso é as situações voltadas às necessidades patológicas. E aí, o autor naturalista, ele vai aproximar comportamentos humanos a comportamentos animais. Eu cito novamente o Cortiço, porque é um livro muitíssimo emblemático do Aloysio de Azevedo. Nesse livro, há um determinado momento em que o narrador descreve a cena de despertar das pessoas do Cortiço. E aí, nesse momento, as pessoas vão saindo de seus quartos e, como é um cortiço, os banheiros são quase que coletivos, nem todos os quartos têm banheiros, e as pessoas precisam usar aí quando os banheiros estão livres. E, como são trabalhadores, a preferência é que os trabalhadores, os adultos, né, usem os banheiros primeiro para se fazer as suas necessidades matinais e irem trabalhar. E aí, olha que interessante, olha o processo de zoomorfização do homem. O narrador de O Cortiço, ele descreve o comportamento das crianças nesse momento, como aproximando-a a um comportamento animal. Nesse momento, as crianças não veem a possibilidade de usar os banheiros, como é comum, né, na nossa realidade. E aí, o próprio narrador diz que as crianças se aliviavam nos canteiros, no fundo do cortiço. E o que é se aliviavam? Elas iam lá e faziam as suas necessidades patológicas lá no chão, no fundo do cortiço. Ou seja, elas se comportavam como animais, né? Não respeitando aí nenhum decoro, nenhum princípio de educação. Bom, vamos falar um pouquinho dos autores dessa escola literária. Um dos mais emblemáticos é Aloysio de Azevedo. Ele escreve vários livros naturalistas, dentre eles selecionei aqui O Mulato, que é considerado o marco inicial, publicado em 1881, Casa de Pensão, e O Cortiço, que eu citei aqui muito ao longo dessa aula, que foi publicado em 1890. Outro autor é o Raul Pompeia, que escreve o Ateneu, publicado em 1888. Esse livro ele vai trazer aí um panorama sobre o aflorar da sexualidade na juventude e nesse ambiente que é uma escola interna chamada o Ateneu. Outro autor muito emblemático também é o Domingos Olímpio, que escreve Luísa Homem, tá? Em 1903. E por fim, o autor Adolfo Caminha, que escreve O Bom Crioulo em 1895. Não vou me ater a esses autores agora, porque você vai estudar ele no módulo 5 e cada um desses autores será bem detalhado. O seu livro traz na página 546 uma tabela de comparação entre a escola realista e a escola naturalista. Aconselho a leitura dessa tabela para que você possa entender as observações que eu fiz nessa aula. Mais uma dica, como eu disse, tente fazer um resumo em espécie de mapa mental para que você possa colocar em prática, resumir e fixar esse conteúdo. Eu espero que eu tenha ajudado. Tchau, tchau, até a próxima!